10 coisas simples em Moçambique em que no Brasil considerariam difícil. A primeira coisa é o transporte público aqui em Moçambique. Por incrível que pareça, o transporte público aqui em Moçambique é bem diferente com o Brasil. Aqui em Moçambique, além do próprio transporte, as áreas onde nós passamos são áreas não apropriadas para transporte público. Porque tem muita gente ali no carro, então não pode realmente existir estradas que não são bem qualificadas. Em comparação com o Brasil, as estradas de Moçambique e o Brasil está bem legal. Naquilo que eu vejo, né? Tudo com asfalto e tudo mais. Além disso, o transporte daqui em Moçambique é um transporte assim mesmo, à maneira, nós chamamos a maneira. Imagina só, no lugar de apenas 15 pessoas, podem colocar mais de 25 pessoas. Então, isso é anormal. Ou seja, no lugar de 3 pessoas, podem colocar mais de 4 pessoas. E além disso também, podem existir mais outras pessoas que vão ficar de pé. Ou seja, né, mais de 3, 4 pessoas de pé. Então, naqueles mesmos lugares em que as pessoas sentam, vão existir outras pessoas que vão ficar de pé ali mesmo. E não tem aquelas seguranças em cima. Então, tudo improviso. Então, essa é uma das coisas que realmente será muito difícil para um brasileiro que virá aqui em Moçambique. Então, se a pessoa não tiver um transporte pessoal, a pessoa vai correr essa dificuldade aqui em Moçambique. Lembrando que aqui em Moçambique é difícil você ver um transporte público com um horário fixo. Ou seja, este horário será simplesmente para que aquele transporte possa passar. Ou seja, você pode ficar parado ali e atrasar, esperando assim o transporte público. A segunda coisa eu achei muito importante em colocar que é o acesso da vida. Água é vida. Tá percebendo, né? O acesso da água é bem difícil aqui em Moçambique. Principalmente, eu já tenho um poço aqui, onde eu realmente cavei e as pessoas conseguem tirar água. As pessoas que vêm aqui na minha casa tirar água, saem um pouquinho distante, tá a perceber? Há uns 100 metros para aqui em casa. Por enquanto, vários brasileiros, por mais que sejam pobres, elas já têm água encanada em casa, percebe, né? Que é bem diferente daqui em Moçambique. Em outros locais, realmente existem pessoas que percorrem distâncias para realmente ir tirar água. E simplesmente, às vezes, não costuma ser água do poço, costuma ser simplesmente água do rio. Percorrer mesmo uma longa distância. Então, essa é uma das coisas que realmente vai deixar o brasileiro frustrado assim que chegar aqui em Moçambique. Será muito difícil para o brasileiro esse tipo de rotina. E se eu mostrasse aqui, você realmente iria se surpreender. Mas essa é a realidade moçambicana. O acesso da água. Muito difícil mesmo. Essa é a verdade. É claro que existem outras pessoas que têm água encanada. Aqui nas zonas rurais é bem difícil a gente ter água encanada. Mas lá nas cidades, é claro que existem aquelas pessoas de classe alta que têm água encanada. Aqui em Moçambique, você tem que saber que é bem comum você ver um vizinho ajudar o seu outro vizinho a carregar água. Ou seja, é normal você ver alguém, né, que vem tirar água aqui e diz que, nossa, meu vizinho, eu estou muito cansado, não consigo carregar água para casa. E o seu vizinho diz que deixa aí, eu vou carregar para sua casa. Então, é desse jeito que nós conseguimos sobreviver. Porque existem momentos em que a outra fica doente e vai ali o seu vizinho tirar água para ti. Então, será bem comum. Se por acaso você chegar aqui em Moçambique e viver essa situação que nós estamos a viver aqui, de realmente não ter acesso à água encanada, se por acaso você ficar um pouquinho incomodado, fique tranquilo, porque vão aparecer alguns vizinhos que vão poder te ajudar. Então, isso é bem comum, acontece aqui em Moçambique. Então, é uma parte positiva que eu tenho que realmente divulgar aqui no nosso canal. Então, seja bem-vindo a Moçambique. A terceira coisa que realmente será difícil para um brasileiro aqui em Moçambique é o nosso processo da cozinha. Eu já percebi que vários brasileiros, eles usam fogão a gás para cozinhar. Ou seja, simplesmente ligar ali o fogão a gás para poder cozinhar. Aqui em Moçambique é bem diferente, ok?
Então, muitas pessoas aqui cozinham com a lenha e cozinham bem acachadas, logo no chão. E além disso também, se for um fogão a carvão, a gente realmente tem que acender ali, leva um pouquinho de tempo para quem não acostumou. Então, se você nunca realmente acendeu assim o fogão com lenha, nunca acendeu o fogão com carvão vegetal, vai levar um tempinho para poder aprender e acostumar. Até que aqui em Moçambique existem outras pessoas mesmo que levam um tempinho para simplesmente acender o fogo. E além disso também, existe aquele processo ali de sempre que a comida acabar em casa, mandar a comida na moagem, ou seja, levar o milho, porque existe um processo que a gente faz. Porque a gente vai ao mercado, compra o milho e leva aquele mesmo milho para a moagem, para poder moer. Mas existem outras pessoas também que fazem manual. Então, essa é uma das coisas que vai ser um pouquinho difícil para alguns brasileiros, porque aqui uma das coisas mais econômicas, estás a perceber, né? É você comprar o próprio milho e mandar moer. Não é simplesmente levar grana e ir comprar o milho moído. Aí fica muito caro. Então, o processo que nós passamos aqui, se um brasileiro vier passar esse mesmo processo, vai lhe custar tempo mesmo, vai lhe custar tempo. Então, é uma das coisas que eu acho que será um pouquinho difícil para alguns brasileiros, mas também não é tão difícil assim, é um pouquinho moleza, mas vai ser uma coisa a acrescentar, que vai falar que, nossa, já cansei para levar o milho na moagem, porque aqui existem outras pessoas também que percorrem uma longa distância para simplesmente moer o seu milho. A nossa famosa chima aqui, né? É uma distância mesmo, que a pessoa tem que ir lá, e se você não tem motorizada, e se você não tem bicicleta, caminhando para lá, ir moer seu milho. É bem difícil mesmo. Mas aprende-se, né? É fazendo que se aprende. Sobre os banheiros. Eu já vi vários banheiros de alguns amigos brasileiros. São banheiros dentro de casa e, além disso, são bem simples de realmente você descansar lá. Ou seja, fazer aquela necessidade. É bem simples. Em comparação com aqui em Moçambique, vários banheiros estão distantes de casa. Então isso será muito difícil. Às vezes a gente tem que acordar à noite e sair dentro de casa e ir no banheiro. É claro que existem outras pessoas aqui em Moçambique que têm um banheiro dentro de casa, mas a maior parte da população aqui em Moçambique, os seus banheiros são fora de casa. E além disso, são um pouquinho distante de casa, né? Para evitar aquele cheiro. Então, você já imaginou com sono e você quer fazer uma mijada ali, você tem que sair, abrir a porta, ir para fora e ir urinar. Parecem coisas simples, mas para alguém que já tenha acostumado a fazer tudo dentro de casa, vai lhe tornar difícil. Então, essa é uma das coisas que realmente vai ser bastante difícil para um meu amigo brasileiro. Mas nunca é demais, né? A quinta coisa que eu achei bastante interessante é sobre energia elétrica. Eu percebi que no Brasil as pessoas conseguem ter acesso à energia elétrica de uma forma sucessiva, entendes, né? Que é diferente daqui em Moçambique. Então isso será um pouquinho difícil aqui em Moçambique, se um brasileiro chegar, né? É claro. Então, você sempre que não tiver energia, estar a recarregar, porque a nossa corrente elétrica aqui é pré-paga, né? E eu lembro-me uma vez que eu já falei sobre isso no vídeo passado, né? Em que aqui em Moçambique nós tínhamos a corrente elétrica sucessiva, mas a gente não conseguia pagar como deve ser e as outras pessoas realmente cortavam a corrente elétrica deles por não conseguir pagarem. Acontecia desse gênero aí, como os brasileiros. Daí o povo de corrente elétrica, ou seja, a empresa, preferiu mesmo fazer a energia pré-paga. Às vezes você usa, do nada você percebe que já não tem corrente elétrica. Você tem que sair numa noite, pedir numa casa vizinha para poder recarregar. Porque bastará a corrente elétrica acabar na sua casa e você não tem aquelas pilhas para colocar assim. Aquilo que nós chamamos de o quê? Aquela coisa ali, aquela coisa pequena. Contador, né? Yeah.
Então, existe essa coisa que nós chamamos de contador. Então, essa mesma coisa, bastará não ter pilhas ali atrás. Não tem como recarregar, a não ser que você saiu e foi pedir uma casa vizinha e recarregar. Então sempre tem que conectar com a corrente elétrica para pôr ali a energia. Sem isso não tem como. Principalmente aqui na nossa casa, né? O nosso contador estragou-se, então não tem como. Então eu lembro-me que uma vez acabou a energia aqui com criança pequena e tinha que esperar mesmo para no dia seguinte. A criança estava a chorar, eu não poderia sair, ir incomodar as casas vizinhas, só por não controlar a minha corrente elétrica. Então isso acontece aqui. Então se por acaso você vier aqui em Moçambique, essa parte aí será um pouquinho difícil, porque acostumar a corrente elétrica é uma coisa séria mesmo. Lembrando que existem também algumas áreas aqui mesmo em Moçambique na qual as pessoas usam lanternas ou lâmpadas, está vendo, né? Então são zonas mesmo muito distantes de cidade, nos locais onde realmente não tem corrente elétrica, porque aqui em Moçambique nem todo lado tem corrente elétrica. Existem lugares específicos e já chegou a corrente elétrica, e existem alguns lugares mais isolados que não tem a corrente elétrica. Então, se você realmente quer viver um pouquinho distante da cidade, fique preparado com seus painéis solares para poder usar bem mesmo, né? A sexta coisa é sobre comunicação, tá a perceber, né? Aqui em Moçambique a comunicação é limitada. Eu sei que existem outras pessoas que vão falar que, nossa, Jacinto, você está a mentir. Gente, aqui em Moçambique existem lugares na qual você chega e tenta usar o seu celular e não tem como, por não ter rede de algumas operadoras, ou seja, for distante demais. Essas antenas que nós temos aqui, da Vodacom, Movitel, elas não conseguem atingir em lugares um pouquinho distante da cidade. Além disso, quando você faz uma viagem, principalmente do distrito de Ribaue para a província de Nampula, existem alguns lugares onde realmente o seu celular fica desligado. Então isso será muito chato para um brasileiro que chegar aqui, porque ele já tinha acostumado em qualquer lugar realmente ele receber uma chamada. E além disso também, para vos explicar uma outra coisa, existem outros lugares, está a perceber, né? Em que você chega e quando você começa a comunicar com alguém e você a ver aquela pessoa via WhatsApp, para eles é uma novidade, por incrível que pareça. Aqui mesmo, aqui, né? Até aqui na localidade, eu conheço algumas pessoas que dizem que, Jacinto, esse celular que quando você realmente comunica com alguns seus amigos e você consegue ver seu amigo, é um tipo de celular, né? Não sabem que é WhatsApp, tá percebendo? Não sabem. Então, essa é uma parte que eu só quis acrescentar, mas será muito difícil na parte de comunicação. Principalmente, você simplesmente fez um plano aí. Eu quero fazer uma live daqui do distrito de Ribaue para a província de Nampula. Sair daqui para lá ao vivo. Será impossível, vai cortar logo no meio da caminhada. Existem lugares que não pegam internet, que não pegam comunicação mesmo simples. Então será muito chato para você que já acostumou aí no Brasil realmente fazer esse processo aí de um jeito agradável, de um jeito legal, na qual você faz a comunicação no momento em que você estiver e na hora que você quiser. É claro, se tiver uma recarga, porque sem isso aí você não vai fazer nada. A sétima coisa é sobre a educação rural. Eu achei muito importante em colocar isso aí no vídeo, porque, gente, é tanto sofrimento que realmente os nossos irmãos passam. Não é simplesmente lugares rurais, simplesmente. Até que existem algumas províncias na qual as escolas estão um pouquinho distantes, está a perceber, né? Principalmente aqui em Namigonha, onde eu vivo, as escolas secundárias estão em quilômetros e quilômetros. Aqui na escola secundária de Namigonha, está a perceber, né? Tem só uma única escola secundária de Namigonha. Ou seja, existem pessoas que percorrem uma distância dos seus 13, 14 quilômetros a pé, só para simplesmente ir à escola secundária de Namigonha. Principalmente na escola secundária de Ribaue, que é o nosso distrito, existem pessoas também que realmente percorrem distâncias e distâncias. Até que as pessoas têm que colocar um pouquinho no fundo essas escolas para que possam realmente ficar no meio e abranger
diversos alunos, para poder abranger alguns alunos que estão a um pouquinho distante da sede, ou seja, da localidade principal, que estão no fundo, e também para pegar outras pessoas que estão na localidade. É por isso que a escola secundária de Namigonha foi um pouquinho direcionada distante de lá, para que as pessoas que estiverem a sair ao lado da vila, que é o nosso distrito, caminharem para a escola secundária de Namigonha. Para as pessoas que estiverem a sair daqui também, desse outro lado, caminharem para lá. E também existem outros jovens que saem lá na Caiaia. Então, na Caiaia são mais ou menos uns 10 quilômetros de lá para a escola secundária de Namigonha. Então, é bem difícil, meio que em comparação com o Brasil, eu percebi que o governo do Brasil consegue realmente fornecer o transporte público, tá percebendo? Para poder ajudar algumas pessoas. E é bem diferente daqui. E esses transportes, acho que são distribuídos ali em alguns 1 quilômetro, 2 quilômetros, que é bom, que é show de bolas. Então você já imaginou realmente, você vir aqui em Moçambique, você já acostumou o seu filho percorrer simplesmente os 50 metros, 100 metros para a escola. E o seu filho começar a percorrer aqui uns 12 quilômetros, 13 quilômetros para simplesmente ir estudar, daí voltar. A criança às vezes sai cedo e volta tarde. Infelizmente, essa é a nossa realidade e que será muito difícil para um brasileiro que vier aqui a Moçambique. A outra coisa, que é a oitava, que se é sobre negócio, está a perceber, né? Comércio. Olha, meu filho está a sorrir ali a me reparar para gravar. Então, aqui em Moçambique, é normal você procurar por um produto, está a perceber, né? Não conseguir mesmo, simplesmente não conseguir. Você caminhar bastante só por uma coisa simples, que na qual no Brasil será muito fácil achar no seu bairro, mas aqui em Moçambique não conseguir. Então, os nossos comércios aqui às vezes são comércios na qual você sofre bastante para poder comprar uma pequena coisa. Não é qualquer coisa que você pode encontrar no bairro. Principalmente aqui no nosso bairro, você pode encontrar coisas básicas como tomate, como cebola, entende, né? Então, se você quer comprar uma coisa que realmente irá servir bastante, tanto tempo, e uma coisa um pouquinho caro, tá a perceber, né? Não vai ser aqui no bairro. Você vai ter que percorrer uma distância. Então, isso será muito difícil para o brasileiro, mas nós às vezes nos adaptamos e conseguimos isso, já acostumamos, e a gente faz isso porque a gente não tem como fazer. Então, será muito difícil para você, meu amigo brasileiro, que virá aqui para poder, principalmente, comprar uma escova, tá vendo, né? Você chegou aqui, já entrou dentro do bairro e você quer comprar uma escova para escovar logo cedo. Você chega, consegue perceber que, nossa, você começa a caminhar no bairro, você não consegue comprar escova. Ali você tem coisas para necessidades básicas, que é comida, tomate e tudo mais. Então você tem que caminhar a uns 500 metros, até 1 quilômetro, para simplesmente ir comprar uma escova. Já imaginou isso? Então, é bem comum aqui em Moçambique, é bem simples aqui em Moçambique, mas será difícil para um brasileiro que virá aqui em Moçambique. A outra coisa, que é a nona, que o brasileiro vai enfrentar bastante aqui em Moçambique, é sobre medicina tradicional, tá a perceber, né? Existem algumas coisas que nós moçambicanos simplesmente nós acreditamos que só simplesmente será feito simplesmente na medicina tradicional. Eu sei que essa é uma das coisas na qual vários moçambicanos escondem, mas fazem escondendo, tá a perceber, né? Então, quando você chega aqui em Moçambique, você se depara com essa realidade. Tem coisas na qual você vai sentir dor, tá a perceber, né? E você quer recorrer ao hospital. As pessoas vão falar que não, cara, essa cena aí não é para o hospital. Existe alguém que sabe realmente curar isso, e de factamente cura, tá a perceber, né? Tem doenças que nós chamamos de nacunyonho, tem doenças... Mori, mãe de Davi, aquelas borbulhas pequenas que saem para uma criança, qual é o nome daquilo? Umas borbulhas pequenas aí que saem para o corpo todo de criança, mesmo uma pessoa grande, qual é o nome daquela doença? Quer dizer, macha, não, uma coisa assim.
macharia. Tem algumas doenças que nós chamamos de macharia, não sei o quê. São tradicionais, serão muito difíceis de você realmente usar, né? Porque você já acostumou no hospital. Então, é por aí. Então, são coisas difíceis. Então, você tem que saber aqui de antemão, né? Que existem coisas que dá para mesmo recorrer à medicina tradicional. Tranquilamente. A gente faz aqui em Moçambique, sem nenhum medo, porque é algo para nós simples. Para nós é básico, normal. E as crianças curam. E existem momentos em que você leva ao hospital e até não cura mesmo. Mas quando você submete aquela criança nessas tradições, nessa medicina tradicional, a criança melhora. É uma semana, fica boa a criança. A 10ª coisa, eu deixei um espaço para te pedir para que você possa se inscrever clicando no botão vermelho e deixe o seu comentário para dizer o que você achou na verdade.